Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso quadro Alvino Cast, terceiro episódio, Feridas Invisíveis. E hoje nós estamos aqui entrevistando o professor Bruno. Presente. E a nossa aluna Isis. Oi. Bom, então para dar uma iniciada sobre o nosso tema aqui e tudo mais, ô Bruno, você quer falar um pouco da sua história, de como você se descobriu, como você fez parte dessa comunidade e tudo mais? Sim, iniciou desde ter uma lembrança que eu sempre, toda vez que eu falo, me emociono. Tem uma lembrança que eu tenho da minha mãe. Eu sempre sabia que eu era da comunidade. Mas um dia minha mãe hoje está com 62 anos, 60 por aí. Nós fomos numa loja de brinquedo, eu sempre gostei muito de brinquedo. E ela me levou em frente a uma prateleira onde tinha bonecas. E ela falou meio assim, você quer uma boneca? E meu pai do lado. Eu olhei, eu queria aquela boneca. Eu falei assim, não, eu quero a bola. E fui metade da minha vida, joguei futsal, joguei futebol de campo um tempo. Mas eu sabia que eu tinha alguma coisa a mais ali, que eu não era aquele personagem que eu estava vivendo naquele momento. Aí, período de escola, eu acho que foi um período bem difícil para quem é da comunidade. Na época eu sofri um pouco de homofobia e um pouco de gordofobia. Que eu sempre fui um adolescente gordo durante esse período. Hoje, fazendo uma comparação com como é a escola hoje, a escola no passado mudou muito, teve uma evoluída. No passado, eu mesmo não saía no corredor, porque eles faziam chacota, colocavam o pé para você cair. Muitas vezes eu ficava no fundo da sala com medo de sair pro recreio. Eu mesmo não queria usar o banheiro masculino, que eu tinha vergonha de entrar lá dentro e os meninos fazerem chacota. E eu fui crescendo com isso. Meu pai, como o meu pai é nordestino, eu cresci com isso, do medo de me assumir. Aí cheguei na fase adulta, naquele medo ainda, sabia que eu gostava de meninos, mas eu tinha um medo de me assumir e fui seguindo. E quando eu entrei assim, meus 25 anos, quando eu fui ao Rio de Janeiro, bem clichê, né? Em cima do Cristo. Liguei pra minha irmã e falei assim, pelo amor de Deus, conta pro meu pai, que toda vez que eu vou tentar contar pra ele, não consigo. E olha que conta pra minha mãe. Aí ela pegou, contou pra minha mãe, e foi tudo bem tranquilo. Depois de um mês, eu contei pro meu pai. E foi bem tranquilo. Hoje eu falo que a minha relação com ele evoluiu assim 100%. 100%, porque nós era muito distante. E hoje a nossa relação, nós vivemos muito bem essa questão, né? Estou aqui, dando meu testemunho. Alguém emocionou? Não, ainda não. Mas é realmente uma história muito complicada, né, cara? Pode falar. Pode falar? E o seu, Isis, como foi o seu processo de descobrimento, aceitação? O meu processo, diferente do Bruno, foi bem mais tranquilo, porque como ele disse, quem mais antigo, quem veio antes, sofreu muito mais do que eu, entendeu? E, primeiramente eu me descobri como homem gay, de primeira, assim. E aí eu tava morando com meu pai, eu acho que isso nos meus 10, 11 anos, e eu morava com meu pai. E aí eu comecei a me olhar no espelho assim, eu via minhas roupas, eu me olhava, e eu não me sentia muito bem, mas aquilo eu fiquei na minha cabeça e tudo bem, que eu ainda não entendia. E aí pra mim eu era gay, tudo certo. Até que quando eu fiz meus 12 anos, eu fui conversar com meu pai. Porque eu não me sentia segura antes, mas também, quando eu completei meus 12, não foi certeza também que eu estava segura para falar com ele. Mas eu fui mesmo assim, porque eu sempre tive apoio da minha mãe. Sempre, sempre. Minha mãe sempre me apoiou desde o início. Eu amo minha mãe. E, eu fui falar com meu pai porque ela me falou que não tem como. Meu pai e minha mãe eram separados já. E ela falou que não tinha como ela fazer isso por mim. Eu que tinha que falar com o meu pai. E aí eu cheguei no meu pai, eu lembro que, eu não sei se foi numa sexta ou numa quinta, mas eu conversei com meu pai. E aí eu expliquei pra ele o que eu tava sentindo, sabe? Eu comecei a falar pra ele que eu não me sentia bem vestindo roupa de menino, que eu não gostava disso, que eu queria me transicionar. E eu expliquei pra ele certinho o que era. Sim. A primeira reação dele foi me rejeitar. Ele falou, não, porque se você quer ser assim, você vai ser embaixo do meu teto só depois dos 18 anos de idade. E aí, nisso, eu peguei e falei que eu não ia ficar lá, que eu ia embora pra casa da minha mãe, porque eu não ia esperar até os 18.
E aí tá, nisso, com 12 anos por aí, eu fui embora da casa do meu pai e fui morar com a minha mãe. Tá, foi uma aceitação muito boa da minha mãe, até porque ela sempre me aceitou, sempre foi tudo certo comigo e ela. E aí ela me ajudou durante o meu processo e tudo mais, ela comprava roupas femininas pra mim e tudo mais, me sentia muito bem com ela. Só que tinha ainda a questão do meu pai. Porque eu saí da casa do meu pai enquanto eu tinha 12, e tipo, eu tinha completado 13, 14 anos, meu pai nunca mais tinha falado comigo. Nunca mais falou comigo. Até que um dia meu pai me mandou mensagem me chamando pra sair. E aí eu fui com medo, aí eu falei, ai, será que eu vou com essa roupa? Será que eu vou com aquela? Porque eu também não queria parecer tão extravagante, verdade. vulgar pra ele. E aí tá, nisso meu pai me chamou pra sair com ele e eu fui. Aí meu pai sentou assim comigo e ele começou a conversar comigo. Ele começou a falar que sentia falta de mim, que ele tava com saudade, que hoje em dia ele tinha mudado a visão dele. Então, tipo assim, eu acredito que meu pai ele não me aceitou de primeiro. Eu acredito que ele começou a me aceitar pela falta que eu fiz. Verdade. Eu acho que a saudade que causou nele fez ele vir atrás de mim e me pedir desculpa. Tanto que hoje em dia eu moro com meu pai de novo. Sim. Hoje em dia a gente super se dá bem, a gente se resolve. Ele me ama, eu amo ele. É isso. É, porque naquela época, né, o processo de aceitação era mais difícil, sobre os comentários, era muito preconceito naquele tempo. Eu, comparando a minha história com a da Isa, não sei se vocês observaram que sempre o nosso ponto seguro é a mãe. Sempre a mãe é o ponto seguro. É o chave. Vem de geração em geração, né? O pai, ele relata o que o pai dele fez. Então, pra ele não é certo. Então, pra ele aceitar isso... E é muito difícil, gente. Exato. Eu vou te falar uma coisa pra vocês. Quem é da comunidade sabe que é muito difícil você tentar se encaixar numa sociedade que você não se encaixa. Nós estamos aí tentando encaixar na sociedade, mas é uma luta todos os dias. É uma luta que eu creio que vai ser até a minha existência na Terra. Vou continuar com essa luta. Porque é uma coisa muito difícil, que nem a Isa. A Isa está com quantos anos, Isa? Tô com 15. A Isa está com 15. Quantos anos você assumiu? Você está com Me quantos anos? assumi, eu acho que já tem uns 3, 4 anos. que eu 3, assumi. 4 anos. Eu tenho quase a mesma porcentagem de tempo que a Isa se assumiu e foi com meus 20 e poucos anos. E hoje eu estou com 31, então já me assumi, já tinha passado a minha adolescência, já um senhor, né, que eu me assumi. E tem muitos ainda que vivem escondidos. Sim, cara. Escondidos por causa do preconceito da própria família. Tem gente que já tem família e não consegue aceitar. É difícil. É o medo, né, de ser Rejeitado. Acho que o medo maior é seus entes queridos te rejeitar. Isso. Eu não me importava se a sociedade não ia me aceitar, mas meu ponto-chave foi minha família. Minhas irmãs. Então, a minha irmã mais velha, quando eu contei pra ela ficou calada. E aí no outro dia ela me contou, Bruno, chorei a noite inteira. Ela falou, eu não chorei não porque você era gay. Eu chorei com medo da sociedade. Como a sociedade ia te tratar. Mas hoje eu vejo assim que eu me arrependo. Eu podia ter me assumido lá atrás. Verdade. Né? Eu acho que se eu tivesse me assumido lá atrás, quando eu comecei a dar aula, eu acho que eu tinha mudado eu tinha ajudado muita adolescente. Você acha que ia ser diferente pra você? Não, pra mim não, mas eu acho que eu conseguiria ajudar muitos adolescentes a tirar esse medo, Sei. tentar se entender melhor, Isso, de se encaixar no padrão da de se sociedade. encaixar, tentar se encaixar, né? É. E o preconceito da sociedade é muito constante em relação a isso, mesmo nos dias atuais, né? Exatamente. E como você acha que isso a homofobia pode impactar em ambientes de pessoais, de trabalhos, escolares? Sim, o impacto maior que temos hoje na própria escola é a questão da sua aceitação, a questão de você sair pelo corredor e o medo de você levar um apelido, você ser chacota, porque a maioria tem essas piadinhas relacionadas à homofobia. E algumas pessoas falam sem saber o significado e falam sem olhar o contexto que está em volta. Porque nós que somos da comunidade sabemos quando uma pessoa fala sem saber o motivo e quando a pessoa fala com um tom de homofobia. Então vai da própria gente diferenciar esses sentidos, né? Porque nem tudo que fala em sala de aula, uns brincam muito comigo, nem tudo eu levo a ferro e fogo, porque eu sei diferenciar o que é brincadeira
e o que é desinformação, o que é homofobia. Então eu consumo muito Verdade. nas aulas, dá muito Porque certo. é muito adolescente, né? Daí. Sim, vivências diferentes, mundos diferentes. Oi, Isis, deixa eu te fazer um questionamento. Então, quais que foram as principais dificuldades que você teve ao se assumir e como que você superou tudo isso? Qual que foi o processo? Tá, eu acho que minha maior dificuldade pra mim foi realmente ter me assumido pro meu pai. Foi a maior dificuldade que eu encontrei. Mas depois disso que eu me assumi, porque eu sempre tive apoio da família, então não foi tão difícil. Mas uma das dificuldades que eu encontrei a partir do momento que eu me assumi foi, vamos supor, você é uma mulher trans, então, querendo ou não, você tem um nome morto por ali, não tem? E, tipo, minha maior dificuldade foi associar o meu nome social pra minha família, sabe? Eles conseguirem me chamar de Isis hoje em dia. Pra mim, isso foi minha maior dificuldade. E como eu superei isso, a realidade é com o tempo. Não tem como você querer obrigar uma pessoa, você tem que me chamar assim, 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 porque querendo ou não, a pessoa te chamou de outro jeito a vida toda. Então ela tem que se acostumar com aquilo. E eu acho que isso foi uma das minhas maiores dificuldades, que é o meu nome social pra minha família. Hoje em dia eles aceitaram, mas levaram bastante tempo pra isso. Ô, Isis, isso te afetou nas suas amizades antigas, antes de você transicionar? Isso afetou você alguma coisa? Não, tipo assim, minhas amizades antigas, tudo hoje em dia me respeitam, porque foi bem fácil, porque, sei lá, eu gosto delas, elas me entendem. E, tipo, eu nunca fiz amizade com pessoas preconceituosas, algo do tipo. Então foi muito fácil pra elas me aceitarem e não me chamarem mais pelo aquele outro nome. É que realmente tem muita gente hoje em dia que não respeita, que meio que deixa de ser amigo da pessoa por conta da transição. E você, Bruno? Como... Olha, no meu caso já foi bem mais difícil, né? Eu sou um senhor dos anos 2000, então tudo foi bem mais difícil, a questão da família em si, né? Mas o que eu falo muito é você se aceitar como o que você é. A partir do momento que você se aceita, você se impõe à sociedade. Uma coisa muito interessante que a Isis falou, que eu recordei, quando ela chegou na escola o ano passado, eu fui dar aula na sala dela, peguei a chamada. Quando eu comecei a fazer chamada, ela, sem graça, não conhecia ninguém, ela chegou, puxou meu ouvido e falou assim: esse nome aqui é Isis. Aí eu falei: não, ok, vou te chamar de Isis, porque você tem que chamar a pessoa pelo nome social. Tá? E nem em todos os lugares acontece isso, né? Porque pela lei é o nome social da pessoa que você tem que ser chamado. Mas hoje eu vejo assim que tudo que aconteceu comigo serviu de lição, superação, e eu sempre gosto de contar essa história, tudo que aconteceu, para servir de exemplo para outras pessoas tentarem, eu falo assim, sobreviver a tudo isso que é a sociedade hoje. É certinho, né? Muitas pessoas que se escondem, tipo assim, já se descobriram por se escondem com medo do preconceito da sociedade. Eu creio que elas ouvindo isso, elas podem se sentir mais abertas. Se aceitarem. Porque o foco de tudo é a aceitação. A partir do momento que você se aceita, a sociedade ela vai te aceitar. Porque quem são seus amigos de verdade vai permanecer com você. Exato. Porque o que te define não é só sexualidade, é seu caráter. Continuando com a temática de sociedade, de que maneira a homofobia pode afetar as relações pessoais e escolares? O que acontece? Toda pessoa que ela se sente diferente, mesmo por ser homossexual ou não, o julgamento da própria sociedade em si, eu acho que é um dos fatores que impacta sim no desenvolvimento da pessoa. E aí que entra um fator muito importante, que é o quê? Família. Sem o apoio da sua família, você não consegue seguir, você fica uma pessoa desestruturada. A maioria hoje que temos de alunos com depressão, com ansiedade, os que são da comunidade são por causa dessa própria vivência interna. Exato. Além de você viver internamente com isso, você ainda tem a questão dos pais, a aceitação da própria família. Isso, e tipo assim, a pessoa, ela fica com aquele, tipo, se minha família não me aceita, como a sociedade vai reagir àquilo? A família em primeiro lugar, né? Você bota tudo. E o primeiro passo que eu falo assim, pra quem desconfia que é, porque todo mundo sabe se é ou se não é eu que vou julgar, não é você, não é a sociedade, é você internamente. É você se aceitar. Você se aceitar o que você é.
sem julgamento de ninguém, porque eu acho que o primeiro passo, você se aceitando, você impõe que a sociedade te aceita. Isso. E se assim, de que maneira o diálogo ele pode ajudar em questão da homofobia, da conversa, do descobrimento? É importante porque toda pessoa ela tem alguém que você queira desabafar. E queira ou não queira, para quem é da comunidade e não se assumiu ainda, não se aceitou, que eu acho que se assumir, eu acho que é uma coisa muito, que eu acho muito errado, porque nenhum hétero se assume hétero. Então eu acho que o estupim é você ter alguém que você deve contar. Eu, na minha época, já estava com meus 20 e poucos anos, já era um jovem senhor. A minha amiga, que hoje ela não trabalha mais comigo, mas foi o meu estupim. Eu cheguei e contei pra ela, não estava mais aguentando mais aquela coisa de viver escondido. E foi o alívio que eu conversei com ela que me aliviou, de toda a tensão que eu tava. Foi a partir daí que foi gradativamente, ano após ano, eu fui contando com a pessoa, tentando me abrir. Vamos lá, Isis, para a última pergunta. Infelizmente, a última pergunta. Então, o que você acha? Alguma estratégia que pode ajudar a pessoa que está sofrendo por agora discriminação? O que você acha que pode ajudar isso? Uma pessoa que faz parte da comunidade, mas ainda não se aceitou? Exato. Tá, entendi. Eu acho que, tipo, uma pessoa que, vamos supor, pode ser gay, pode ser lésbica, algo do tipo, uma pessoa que ainda é da comunidade, não se assumiu para as pessoas, eu falaria pra pessoa fazer isso o mais rápido possível, mas no seu tempo, porque não adianta você se esconder, viver sua vida toda triste para agradar alguém, seja pai, seja mãe, não vale a pena, sabe? Porque querendo ou não, você tá aqui para viver e você tem que viver sua vida do jeito que você quer. E existem muitas pessoas, né, que se escondem, mesmo assim, você pode ver que a pessoa tem uma simplesmente mais triste, né, Bruno? Eu acho que a Isis completou tudo. Eu acho que é o tempo. O meu tempo não foi o mesmo tempo dela. O tempo de cada um que deve estar assistindo não vai ser o mesmo tempo. Aqui a gente está contando um relato de vida. Não é uma lição do que tem que fazer, não é uma receita de bolo, tem que misturar para fazer. Não. Cada um tem seu tempo. É o primordial de tudo. Eu vejo muito. Eu fico muito, muito triste quando chega um aluno que talvez pode ser da comunidade ou não, e você escuta as piadas dos próprios alunos. Será que ele é? Será que ele não é? Gente, isso destrói a autoestima da própria pessoa em si. Eu sofri muito com isso, porque eu vivi a metade da minha vida vivendo uma coisa que eu não era. E eu escutava muito isso. Olha, será que o professor é? Será que ele não é? Ainda mais em ambiente de trabalho, né? Você vive todo dia nisso. Todos os dias. Então, o que eu falo para quem não é ainda, não se aceitou ainda, é o tempo. Cada um tem seu tempo. É isso, galera. Finalizamos mais um episódio do nosso Albino Cast com o tema Feridas Invisíveis. Agradecemos aqui a presença do professor Bruno e da aluna Isis. E é isso. Um por todos e todos contra o bullying!